Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é dia 19 de outubro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil, para vários países, pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. A gente começa falando sobre o INSS, que está fazendo uma revisão nos benefícios. E muitos aposentados vão ter de devolver dinheiro ao governo. O Instituto considerou irregular os pagamentos de auxílios suplementares incorporados a aposentadorias. E a cobrança já começou. Alguns valores chegam a mais de R$40 mil e são baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou na taxa Selic. O órgão diz que há possibilidade de parcelamento. Muitos aposentados estão procurando sindicatos e entrando na justiça contra a decisão do INSS. O governo planeja economizar com o ajuste nas contas, que inclui também a revisão do auxílio-doença. Você concorda com essa revisão? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar sim ou não é fácil. Entre nas nossas redes sociais, use sempre a hashtag #LinkRecordNews. Vamos agora aos destaques de hoje. Autoridades já admitem fim de aliança entre facções criminosas do Rio de Janeiro e São Paulo. Pode ter começado uma guerra dentro dos presídios. Enchentes no Rio Grande do Sul já atingem 46 cidades gaúchas. E a previsão é de temporais ainda mais fortes. Chegada do calor acende alerta para as doenças típicas do período. Saiba como se proteger. Sobre esses temas e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Esta edição do Link Record News começa com as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Lidiane, pelo menos 46 cidades foram afetadas. Muita gente está desabrigada e alguns municípios estão completamente ilhados. As autoridades alertam para novos temporais que podem agravar ainda mais a situação no estado. A enchente invade mais da metade de São Sebastião do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre. O rio que corta a cidade está muito acima do nível. Ruas, carros e casas estão debaixo d'água. E os barcos são o único meio de transporte para resgatar as famílias. A gente escapou, tem a vida, né? A gente fica triste. A gente fica aqui, ó, desacomodado, com tudo espalhado, né? E todo mundo aqui na mesma situação, é complicado. Centenas de pessoas deixaram as casas e foram levadas para o ginásio municipal. No Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil, a chuva já causa prejuízos em 46 cidades. Mais de 380 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. A previsão é de que o tempo chuvoso continue nos próximos dias, por isso as autoridades seguem em alerta. Montenegro, na região metropolitana, também é cortada pelo mesmo rio e está entre as cidades mais atingidas. Aqui, o cenário de enchente se repete. Bombeiros usam barcos para salvar pessoas ilhadas. Começar tudo de novo, é horrível. Em Porto Alegre, avenidas importantes ficaram alagadas. Em 2 dias, choveu mais do que a média histórica do mês de outubro, que é de 114 milímetros. A situação é monitorada 24 horas no Centro Integrado de Controle. E a previsão é de que teremos mais pancadas de chuva nesta quarta-feira lá no Rio Grande do Sul. Além disso, há um alerta de ressaca. As ondas podem chegar até a 3 metros de altura. Previsão de ventos fortes também para a região serrana do estado. E ainda no norte, há risco de temporais de granizo. Em Santa Catarina também voltou a chover forte e teve até queda de granizo. A região mais afetada foi o oeste catarinense, com um temporal que durou 20 minutos. O vento destelhou casas, derrubou árvores e comprometeu o fornecimento de energia elétrica. Em Friburgo, cerca de 60 casas foram atingidas e as aulas foram suspensas na rede estadual de ensino. Na cidade de São Carlos, um agricultor morreu depois de ser atingido por um raio. Segundo a Defesa Civil, mais de 100 mil moradores tiveram prejuízos com as chuvas em 52 municípios de Santa Catarina. E nós vamos agora às imagens ao vivo da capital paulista. Você tem aí então a nossa câmera na principal avenida de São Paulo, coração financeiro da cidade, 28 graus. Nesses 2 dias anteriores, Lidiane, a gente chegou a 35, 36 graus ontem em algumas regiões. A previsão de hoje parece que é também de um calor fora do comum, não? Calor fora do comum, podemos bater o dia mais quente do ano com termômetros aí na casa dos 36 graus. Aliás. Portanto, quem estiver na capital paulista, protetor
protetor solar, uma proteção realmente para todo o corpo e muita hidratação, já que o calor está realmente nas alturas e isso deve se manter pelo menos até o finalzinho da semana, com pancadas de chuva aí ao longo do dia em pontos isolados pela capital. Então, atenção nas pistas escorregadias, pega um guarda-chuva também para você se prevenir e sair de casa bem. E cuidado com as regiões que têm histórico de alagamentos, onde você vai parar o carro, os lugares que você vai trafegar, porque nesses 2 dias anteriores, segunda e ontem, nós tivemos transtornos aqui na capital paulista por conta das chuvas. E falando ainda sobre o clima, a NASA divulgou um estudo sobre o aumento da temperatura em todo o mundo. E quem fala sobre isso com a gente é a repórter Patrícia Piazza, direto de Goiânia, onde os termômetros estão em torno dos 40 graus. Patrícia. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, segundo a NASA, o mês passado foi o setembro mais quente dos últimos 136 anos. A temperatura mundial ficou 0,91 graus acima da média para o mês. Para os pesquisadores, o aquecimento global é a principal explicação para o aumento da temperatura. Aqui em Goiás, os últimos dias foram de calor intenso. Algumas cidades chegaram a registrar 40 graus e a previsão para esse calorão todo dar uma trégua é só para o final de semana, com a chegada de uma frente fria. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Agora a gente fala então que com a chegada do calor entram em cena as doenças típicas desse período. E quem mais sofre sempre são as crianças. Os problemas respiratórios diminuem e aumentam as viroses intestinais. O melhor jeito de se prevenir é sempre cuidando da higiene. Olha só. Na sala de aula tem até treinamento. Elas já sabem, para não adoecerem com frequência, é preciso lavar as mãos. Toda vez que eu fico doente, eu tenho que lavar mais a mão. Eu já ensinei a meu pai e a minha mãe. Ensinou o quê? Eles lavar a mão. É que se um fica doente, já viu, vai passando de criança para criança nas escolas. São doenças sazonais. Na primavera e no inverno, problemas respiratórios, gripes, dor de garganta e até pneumonia ficam mais comuns. Já no verão, crescem os casos de doenças gastrointestinais, as famosas viroses, que tiram o sossego dos pais. No verão, a gente tem, além de ainda continuar frequente os resfriados e as gripes, a gente tem vindo novamente diarreias, catapora, podem vir as doenças próprias da infância também, né? O sarampo, cachumba, rubéola. Nesta escola, a saída para evitar epidemias foi dedicar meia hora todos os dias para a lavagem das mãos da garotada. Essa é a melhor maneira de prevenir o contágio. Segundo especialistas, o álcool em gel não substitui a lavagem com água e sabão. Outra dica importante é lembrar que sempre que estiver fora de casa, é preciso dar preferência ao uso de papel toalha para a secagem das mãos. Se a criança tem algum sinal ou sintoma de doença, essa criança não deve ir para a escola. E a escola deve ser avisada imediatamente. O hábito dos alunos tem ajudado bastante. Aqui os recados para as famílias sobre crianças doentes têm diminuído, diz o coordenador. Mas a escola faz questão de alertar os pais sobre a possibilidade do filho estar com algum sintoma. Nós mandamos via e-mail e via agenda. E quando a criança é o foco, nós fazemos via telefone mesmo. É difícil, mas dá para evitar que a criançada vá parar no hospital toda hora. Jean que o diga, Júlia já ficou doente várias vezes. E ele prefere acreditar na conscientização das famílias para diminuir o problema. Criança doente são 12 horas em hospital, dor de cabeça, mais dor de cabeça uma semana para dar antibiótico. Então é complicado, é melhor segurar em casa do que passar para todo mundo. Com certeza. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central deverá iniciar um ciclo de corte de juros nesta quarta-feira. A expectativa do mercado financeiro é de que, ao final da reunião do comitê nesta quarta-feira, seja anunciada a redução dos juros básicos da economia, atualmente em 14,25% ao ano. Se confirmado, será o primeiro corte em 4 anos.
Apesar da grande parte dos economistas preverem uma redução na taxa Selic, não há consenso sobre o tamanho do corte. Alguns estimam uma diminuição de 0,25 ponto percentual para 14% ao ano. Outros já prevêem um corte mais ousado, de 0,5 ponto percentual, o que levaria a Selic para 13,75% ao ano. Mas mesmo se houver corte, o Brasil continuará na liderança mundial dos juros reais. O Copom deve anunciar a nova taxa de juros por volta das 6 horas da tarde de hoje. E uma universitária decidiu apostar na honestidade das pessoas para conseguir uma renda extra. Lidiane, olha que história interessante. Ela começou a vender morangos na faculdade de uma forma inusitada. A estudante usa a caixinha da confiança. Sabe como é que funciona? Não? Olha só. Quem quer comprar morangos sem agrotóxicos pode encontrar na Faculdade de Odontologia da Unicamp, em Piracicaba. É isso mesmo. Toda quarta-feira tem morango fresquinho, direto do produtor. As caixas ficam expostas no corredor do saguão principal e não tem nenhum vendedor por perto. Este cartaz informa que o negócio é todo feito na base da confiança. É chegar e escolher o melhor morango, pegar o dinheiro, colocar nesta caixinha. Se tiver o troco também a gente retira, sem ninguém para fiscalizar. É uma forma de educar o povo, porque no Brasil é difícil uma situação como essa, né? Gostoso, levo para casa, a família gosta. Acho bacana. Sem vendedor, o mais legal é isso, né? Uma iniciativa bacana dela, né? A ideia surgiu de uma estudante. Ela trazia os morangos para a filha, que fica na creche da faculdade. Essa foi a melhor propaganda. As mães da escolinha que ela frequenta começaram a se interessar, eu comentei com elas. Com o aumento das encomendas, ficou difícil para a Luíse. Ela não podia faltar das aulas para fazer tantas entregas e começou a perder vendas. Eu deixava as caixas aqui, ia entregar e não estava dando conta e tal. Pensei, bom, já deixo as caixas ali expostas. Ninguém pega. Eu falei, vou tentar deixar uma caixinha ali e ver como é que começa isso. Eu falei, Luiz, você é muito louca. Você vai chegar no fim do dia, não vai ter nada na caixinha. Com a caixinha da confiança, as vendas dobraram. Luíse comercializa em média 70 caixas de morango toda semana, que ela traz de Minas Gerais. O dinheiro ajuda nas despesas da estudante. É uma renda bacana que ajuda em muita coisa em casa. Luíse garante que nunca levou um calote. E olha, que vende até fiado. Hoje eu não trouxe dinheiro, daí a gente anota sempre, deixa que dia que vai pagar, quantas caixas pegaram, para ela não fazer falta para ela depois. Eu acredito nisso, confiança leva confiança. Pena que essa questão de confiança não acontece em todo lugar, mas vale como bom exemplo. Vamos falar agora do INSS, que está fazendo uma revisão dos benefícios pagos e, com isso, muitos aposentados se assustaram ao descobrir que vão ter que devolver dinheiro para o governo. Vamos acompanhar. O susto é coletivo. Nos últimos dias, muitos aposentados receberam uma carta de cobrança do INSS. E que cobrança? R$ 42.188,37. R$ 43.223,04. As dívidas surgiram depois que o INSS fez um pente fino nos benefícios e considerou irregular os pagamentos de auxílios suplementares incorporados a aposentadorias concedidos depois de 1997 a quem sofreu o acidente de trabalho. A advogada do Sindicato dos Aposentados de São Paulo diz que o governo se baseia numa lei que já foi revogada. Que legalidade é essa que a administração pública se diz cumprir? Porque a administração pública ela só pode fazer o que está na lei, mas na lei vigente. Dona Claudice, que é pensionista, está tendo que conviver com essa mudança. Ela vive com um pouco mais de R$ 2.000. É a única renda que eu tenho. Com menos dinheiro na mão e devendo, só resta mesmo a justiça. Alguma coisa errada tem, mas não comigo, com o INSS. Para o INSS, o que justifica a cobrança é que muitos aposentados têm recebido o dinheiro ao longo dos anos sem terem direito. O Instituto ainda argumenta que quando o erro da própria Previdência é identificado, só há um caminho: pedir os valores de volta, que devem ser pagos com correção. Em nota, o INSS explicou que o valor da cobrança se baseia no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou na taxa Selic. O governo planeja economizar com um ajuste nas contas, que inclui também a revisão do auxílio-doença. Seu Vicente não esperava passar por essa situação.
Eu não tenho como pagar. Estou provando, através do meu documento, do meu caráter, que não preciso ser desonesto com ninguém, que nunca fui até hoje. Aos 78 anos, o ex-metalúrgico se sentiu desrespeitado. Como que um senhor na minha idade tem que passar por essa humilhação? É muito triste. Trabalha uma vida inteira para conseguir se aposentar quando consegue e depois ainda recebe uma carta como essa pedindo nada menos que R$43 mil. É o fim do mundo. É o fim do mundo, desnecessário, né? Bom, e o governo ainda planeja economizar com o ajuste nas contas, que inclui também a revisão do auxílio-doença. Na enquete do dia, a gente quer saber, você concorda com essa revisão? Vote sim ou não nas redes sociais. Para isso é muito fácil. Você entra no Twitter, também no Facebook e usa a hashtag #LinkRecordNews. Você também pode manifestar o que pensa com a mesma hashtag por meio das redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp. O número está aqui embaixo para você, 11 95307 1851. Queremos conhecer sua opinião. Por isso, comece a votar e manifestar também o que pensa sobre este tema. Enquanto você participa, a gente fala de outros destaques do noticiário. Autoridades admitem que o fim de uma aliança entre facções do Rio de Janeiro e São Paulo pode ter começado uma guerra dentro dos presídios, principalmente no norte do país. A nossa repórter Carla Chaves tem mais informações. Oi, Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. O novo secretário de Segurança aqui do Rio de Janeiro, Roberto Sá, admitiu que a situação é preocupante, mas garantiu que todos estão trabalhando para amenizar o problema e que, pelo menos por enquanto, não há riscos para a população. O secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Lorival Gomes, disse que antes havia um clima de harmonia entre as facções, mas que isso acabou. Inclusive, o fim dessa aliança já estaria gerando rebeliões e mortes em presídios aqui do país. Por enquanto, as autoridades não divulgaram o motivo desta ruptura. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla Chaves, pelas informações. E a questão da violência, claro, mobiliza as autoridades em Brasília. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reúne com um grupo para discutir o combate à criminalidade. E a repórter Vanessa Lima nos traz mais detalhes. Olá, pessoal do Link Record News. O ministro da Justiça vai se reunir com representantes dos núcleos de combate à criminalidade criados para ajudar na elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública. As prioridades são o combate ao homicídio, à violência contra a mulher e crimes cometidos nas fronteiras. Estarão presentes secretários de Segurança Pública, procuradores de Justiça e também o Ministério Público Federal. Além disso, o ministro decidiu enviar a Roraima um grupo para combater a crise no sistema penitenciário de lá. Será feito um mapeamento para definir o número de presos e uma das alternativas é colocar em liberdade presos que tenham cometido crimes de menor gravidade. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas informações. E uma criança foi esquecida dentro de uma van escolar por quase 2 horas em Minas Gerais. Quem conta essa história absurda pra gente é a repórter Raquel Rocha. Oi, Raquel. Olá, pessoal do Link Record News. Segundo a polícia, a motorista e a ajudante esqueceram o garotinho dormindo dentro da van e foram para a academia, na cidade de Três Corações, que fica no sul de Minas Gerais. Uma pessoa que passava pela rua ouviu o choro da criança e conseguiu pedir socorro. O menino teria ficado dentro do veículo por quase 2 horas. A motorista e a ajudante foram encaminhadas à delegacia, ouvidas e liberadas, e o Conselho Tutelar acompanhou o caso. Apesar do susto, a criança passa bem. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel, pelas informações. Ainda bem que, nesse caso, nada de mais grave aconteceu com a criança. Agora, a motorista de uma van escolar tem uma auxiliar, justamente o nome diz, né? Para auxiliá-la também, e as duas juntas aí terem realmente maior controle sobre as crianças, e isso acontece? Muito complicado, né? Muito complicado. Falando em crianças, a gente fala agora de um assunto que preocupa muitos pais. O que fazer quando o irmão mais velho fica enciumado com a chegada de um bebê? Vamos ver agora na reportagem. A foto é curiosa. O menino não parece muito feliz com a chegada do irmãozinho. O flagrante, feito por uma fotógrafa americana, se espalhou pela internet e não demorou para aparecerem os memes, as piadinhas que rodam nas redes sociais. Nesta, a brincadeira é com o controle do videogame. Mas o assunto é sério e merece atenção. A chegada de um bebê em casa muda a rotina da família e o irmão mais velho, muitas vezes, se sente incomodado. Uma criança nova dentro de casa, chegando, é o medo de perder o amor da mãe, né? Em primeiro lugar. Ele está inseguro porque
é um novo membro naquele ambiente que era só dele, né? Para esta psicóloga, a criança que acabou de ganhar um irmãozinho pode ficar mais irritada, às vezes agressiva, e tem a necessidade de chamar a atenção dos pais. Segundo os especialistas, quanto mais idade tem a criança, maior a dificuldade em aceitar e entender a chegada do irmãozinho. E a melhor coisa que os pais têm a fazer é conversar com os filhos. E foi o que a Karen fez. Conversou muito com a Valentina, de 3 anos, sobre a chegada da Catarina. Quando a minha barriga começou a aparecer, eu sentei com ela, expliquei, filha, agora vai chegar um menininho ou uma menininha, a gente vai brincar junto, a gente vai dividir e a gente vai crescer junto e vai ser super legal. Aí a gente meio que fantasia uma coisa, né? E foi super bacana. Eu achei que foi muito importante ter falado só depois que a minha barriga começou a desenvolver. A mãe também deixou a menina participar de todo o processo da vinda da irmã mais nova, inclusive depois do nascimento. Dá pra perceber que ela cuida, que ela curte, eu troco a fralda e ela também troca a fralda da boneca junta. Eu uso o lencinho, ela, mãe, empresta o lencinho, pega a pomada, eu deixo ela participar, se melecar de pomada, usar a fralda, e aí a gente vai convivendo junto, é super bacana. Agora, sabe a foto do garotinho com cara de bravo? Pois é, foi só um primeiro momento. Essas outras fotos mostram como ele gostou da ideia de ter um irmão e verdadeiro amigo. Bom, e para falar mais sobre isso, a gente convida agora a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss. Débora, seja bem-vinda. Bom dia. Débora, a gente viu ali na reportagem alguns exemplos de quando chega um irmãozinho. Mas exatamente a partir de qual idade as crianças começam a sentir ciúme? Quando elas começam a ter noção delas próprias, né? Então, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que elas já têm noção de si mesmas, né? Então, elas... Só que a demonstração da criança pequenininha em relação ao ciúme é mais física, né? Então, querer o colo da mãe, fazer mais mãe, às vezes regredir, né? Quando já tirou a fralda. Então, a demonstração é mais nesse sentido. Mas ela já se percebendo como separado da mãe, vira um concorrente, o irmãozinho, né? Então, já desde pequenininho já pode haver essas demonstrações de ciúme, sim. Agora, Débora, a gente estava conversando um pouquinho aqui durante a reportagem, descobrindo algumas maldades aqui daqueles que são irmãos mais velhos. Uma beliscava a irmã, a outra dava susto. Eu tirava os brinquedos do meu irmão mais novo também para vê-lo chorando. O que acontece? Por que há essa sensação de prazer que você mesma confessou sentir naquele momento? E o que se descobre depois a respeito dessa sensação? Então, há um incômodo, né? O ciúmes traz um incômodo, uma certa angústia, né? De que algo está sendo tirado, né? Não está mais sob o seu domínio, né? Não está no meu controle, minha mãe não é só minha, ainda mais quando o filho é mais velho e era o único filho. Então, é uma forma da criança manifestar que tem algo que está incomodando. E precisa ser acolhida até para que, com o tempo e nessa relação com o irmão, porque quando o bebê é pequenininho, eu lembro até uma criança na nossa família que ele queria muito, muito um irmão. E aí esse irmão nasceu quando ele tinha 10 anos. Então, acho que ele tinha uma ideia do irmão ideal, desse irmão parceiro, desse irmão que quer brincar. Do tamanho dele já. Chega um bebê. E aí, foi uma frustração enorme num primeiro momento. Do tipo, mas ele não sabe nem o nome dele. Quer dizer, né? Ele vai brincar comigo? Então, assim, tem uma expectativa, né, de um irmão ideal e tem um irmão real. E que isso só vai se construir na relação afetiva e no convívio. Então, num primeiro momento, tem aí uma ameaça. E depois, né, as coisas vão seguindo o seu fluxo. Só que também, lá na frente, também tem mais ciúmes, porque tem o recém-nascido que só é uma gracinha, mas não chama muita atenção, e depois ele começa a ter conquistas também. E aí chama também o ciúme novamente. Né? E aí entra o papel dos pais. Sem dúvida. Qual é o momento que eles devem realmente dedicar uma atenção maior? Como você disse, as reações, quando muito pequenos, vão pro físico mesmo. É o choro, é pedir ali pelo colo da mãe, do pai, para chamar a atenção. E depois, que outras manifestações podem ser demonstradas que levem realmente a uma preocupação maior dos responsáveis?
Então, tem que tomar só o cuidado com a agressão, né? Com o bebê, né? Imagina, você tá lá, tem um bebê e a criança vai lá e dá um beliscão, um tapa. Viu, Lidia? Então, que os pais consigam até antecipar que isso vai acontecer, que é normal, que isso faz parte, né? Os ciúmes faz parte, né, do sentimento dos seres humanos, mas então que eles consigam antecipar para que não chegue nesse ponto. E ter esse canal aí de mostrar que isso é normal, que tudo bem, assim, diz, porque também vem a culpa dos ciúmes, né? E, então, assim, eu lembro que quando o meu filho do meio nasceu, o meu filho mais velho entrou na maternidade e me viu com o bebê no colo. Ele chegou até o bebê e falou, eu tô fazendo carinho, eu não tô puxando o cabelo dele. Olha, e aí eu disse pra ele, mas você sabia que é normal a gente ter vontade de puxar o cabelo do nosso irmão? Eu também tive isso quando a minha irmã nasceu. Ele me olhou com um olhar arreglado do tipo, você compartilha da mesma opinião que a minha? E aí ele falou, mas o que você fez? Eu falei, eu não puxei o cabelo porque eu sabia que ia machucá-la. Eu esperei a vontade passar. E aí um dia eu encontro ele no berço, eu pergunto, o que você está fazendo aí? Ele, eu estou esperando a vontade de bater nele e passar. E aí eu falei, então vamos esperar juntos, né? Para onde que a gente vai mandar essa vontade? Então, não vamos negar que tenha ciúmes, que se tenha vontade, mas vamos canalizar de uma forma, né, saudável, construtiva, né? E que permita que eles possam se estabelecer aí um vínculo afetivo. Ô, Débora, né? eu tô lembrando exatamente agora, parece impossível, mas eu não sou tão velho assim, de quando minha mãe chegou da maternidade com meu irmão. Eu tinha, sei lá, talvez 4, 5 anos de idade, não vou lembrar porque eu sou péssimo de contas, mas eu sei que eu subi a escada correndo, me tranquei no quarto e não quis saber, não quis ver o bebê. Sim. Eu fico pensando o seguinte, você relatando agora do teu filho com 4 anos, tem essa coisa de idade, quer dizer, quanto mais jovem é a criança, mais fácil de se acostumar com a ideia de ter de dividir as atenções, ou isso pode piorar quando estiver chegando na adolescência? Eu acho que varia muito muito de criança para criança, de situação para situação. Eu acho que em todas as fases tem ciúmes. Agora, a demonstração dos ciúmes vai ser diferente para cada faixa etária. Então, vai ter desde aquele que faz manha, que quer colinho, que regride em algumas conquistas que já tinham conseguido, e tem outros que batem a porta e digam, não quero ver essa criatura, né? Ou tem umas que falam assim, quando que você vai devolver lá na maternidade, né? Quando que ele vai embora? Quando que vai embora? Como se o irmão é temporário. Então, para cada idade, só que quando tem a linguagem, consegue expressar de uma forma que pode ter um acolhimento maior, uma conversa e ter esse respaldo aí dos pais. Então, o respaldo dos pais, porque principalmente as mães chegam da maternidade com um bebê novinho ali, tem uma série de outras preocupações, enquanto também tem que dar atenção para o mais velho, para que ele não se sinta ali isolado. Sim. Na forma prática, qual é a receita, a dica para que essa criança também não se sinta isolado, os pais não tenham a sensação de culpa e tudo realmente caminhe para um bom convívio? Então, inclua esse irmão mais velho nas atividades do dia a dia com o bebê, sem forçá-lo, né? Mas colocar ele como um ajudante, se ele se mostra disponível, elogie as conquistas que ele já está tendo, inclua ele nessas atividades que muitas vezes a mãe tem que encher a banheira, então a criança pode ajudar, pega a fralda, pega a pomada, enfim, e ter alguns momentos em que seja só do irmão mais velho. Então, que a mãe consiga delegar esse cuidado do bebê para uma outra, para um terceiro, em alguns momentos do dia, um momento do dia, para que ela consiga também ter um momento só com o irmão mais velho. Débora, eu acompanhei o caso de um casal de amigos que eu acho que vale muito a pena a gente trazer à tona para aquelas pessoas que optam pela adoção em algum momento. E quando a adoção, em geral, pelo simples fato de haver uma diferença e a criança saber que vai receber alguém que não cresceu junto, enfim, já causa uma ciumeira muito grande. Nesse caso específico, para aqueles que enfrentam nesse momento essa situação, que dica você dá? Então, eu acho que a dica é a mesma para quem está gerando um bebê, né? A questão é que muitas vezes na adoção é um telefonema que diz, vem buscar, né? Não tem uma gestação de 9 meses. E a preparação. Então, eu acho que quando se tem a ideia ou quando você já está na fila da adoção, já ir preparando esse irmão, né? De que a qualquer momento pode chegar um irmãozinho, né? Enfim, contar um pouco dessa pré-história, se tem a pré-história desse irmãozinho, ou dessa história, né, dessa vontade de adotar, porquê da adoção. Enfim, e já trazer uma construção aí de uma historinha real, claro, mas que prepare ele para talvez uma notícia
né? Surpreendente, né? De que amanhã chega o irmão. De repente chega até um parceirinho. Exato, com a mesma idade, próxima, né? Pode e a questão dos preparos, quer dizer, quando você decide adotar, você já começa a se programar, né? O quarto, como é que vai ser. Então, incluir essa criança nesses preparativos. Perfeito. Tá ótimo, tá Débora. Obrigada, então, pelas explicações de hoje. Até semana que vem. Ótima semana para você. Igualmente. Bom, e a gente falou aqui ontem no Link Record News sobre aquela brincadeira de mau gosto que terminou na morte de um adolescente de 13 anos de idade. Gustavo Detter se enforcou na casa do pai em São Vicente, litoral paulista. A suspeita da família é que o incidente tenha relação com o desafio de um jogo online, no qual o adolescente brincava com amigos e acabou perdendo o jogo, Lidiane. Clébio, há alguns anos, algumas escolas do país começaram, inclusive, a alertar os pais para uma prática perigosa que os adolescentes estavam fazendo. É o chamado jogo do desmaio ou shocking game. Vários vídeos de jovens se espalharam pela internet exibindo uma brincadeira que pode levar à morte, já que os movimentos têm por objetivo diminuir a quantidade de sangue no cérebro. Exatamente. Os especialistas em medicina, aliás, o especialista em medicina comportamental da Universidade Federal de São Paulo, Ricardo Munesi, mandou uma análise para a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Caros amigos e amigas da Record News, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a questão dos jogos de desafios e das consequências deste tipo de prática e de comportamento que vem fazendo vítimas desde a década de 90 nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, como por exemplo na França, e que infelizmente fez a sua primeira vítima no Brasil, o jovem Gustavo, de 13 anos, que faleceu no último domingo. Esse é um tipo de prática onde os jovens, às vezes de maneira presencial e muito agora utilizando-se da internet e também de redes sociais e até de aplicativos de celulares onde o vídeo possa ser disponibilizado, eles se desafiam mutuamente a colocarem suas vidas em risco através de práticas extremamente perigosas, como por exemplo a asfixia. Aqui fica um alerta para os pais, para que eles tomem conta, para que eles possam dialogar com os seus filhos a respeito dos perigos que podem se encontrar em questões que podem parecer meras brincadeiras, em questões que muitas vezes podem parecer como uma questão que se refere a ser corajoso ou não perante o desafio de um outro colega. O que é aconselhável é que os pais possam dialogar, que os pais possam estar presentes de uma maneira mais real e menos virtual na vida das crianças. E que, sobretudo, eles possam transmitir a mensagem que o maior desafio de todos é preservar a vida e não colocar a vida em risco. É claro que nós não estamos aqui para julgar os pais do Gustavo, mas, sobretudo, para acolhê-los e para dizer o quanto esta dor não é apenas deles, mas é a dor de todos os pais do Brasil que se preocupam com essa questão e com os perigos que, infelizmente, todos nós, pais e cidadãos, corremos dentro da internet, que deveria ser uma ferramenta de qualidade de vida e não que, infelizmente, vem tirando a vida de muitas crianças e muitos adolescentes. Tá aí, então, os esclarecimentos do médico, também do especialista no assunto e, mais uma vez, o reforço aqui para que os pais tenham realmente uma relação de confiança com os seus filhos. Tema, inclusive, que foi da enquete de ontem aqui, assunto abordado no Link Record News. A gente agora fala de uma outra situação, porque em Salvador, 4 em cada 10 acidentes de trânsito envolvem ônibus. Por dia, são quase 5 ocorrências e a maior parte desses acidentes é causada pela imprudência dos motoristas de ônibus. Dá para ver bem, o ônibus segue rápido demais e para distante do ponto. O outro, logo atrás, pisa no freio. Dessa vez não houve nada. A mesma sorte não tiveram os passageiros
desses 2 ônibus. O acidente em uma das maiores avenidas de Salvador deixou 9 pessoas feridas. Foi uma pancada bem forte. Tudo porque um motorista fechou o outro quase no ponto. O de trás não conseguiu segurar. Todos os dias, ônibus são trazidos para cá, para o pátio da Superintendência de Trânsito de Salvador. A maioria, segundo os agentes, porque os motoristas correm demais, arriscam muito, são imprudentes. Só esse ano já foram registrados mais de 1.200 acidentes, o que dá uma média de 145 por mês, quase 5 por dia. Ficamos meia hora na avenida onde os acidentes são mais comuns. Foi fácil ver. Vários param fora do ponto, saem com a porta ainda aberta, brigam por espaço, aceleram. Resultado, de cada 10 acidentes de trânsito em Salvador, 4 tem um ônibus envolvido. A Secretaria de Mobilidade informou que está oferecendo cursos de reciclagem a motoristas de ônibus para evitar acidentes. E com base nisso também, claro, a gente fala sobre o desrespeito às leis de trânsito, que vai custar mais caro a partir do mês que vem. Algumas multas serão reajustadas em mais de R$1.000. É fácil flagrar motoristas falando ao celular enquanto dirigem. É uma das infrações mais comuns no trânsito e uma das principais causas de acidentes. Eu tinha um Gol aí e bateu na traseira dele porque o camarada estava falando no celular. Parar em vaga especial também é uma infração comum. Na porta do banco, o carro fechou até o acesso à vaga do idoso ou deficiente. A partir de 1º de novembro, as multas vão subir até 62%. A mais leve vai custar R$ 88,00 e a mais pesada, gravíssima, R$ 293. Mas quem dirigir embriagado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro vai pagar 10 vezes mais do que essa mais cara. Nesse caso, a multa sobe mais de R$1.000, de R$ 1.900 para R$ 2.934. Usar o telefone enquanto dirige passa de infração média para gravíssima. A multa sobe 53%, em números redondos, de 191 para 293. E mais 7 pontos na carteira. O mesmo valor e número de pontos valem para quem estaciona indevidamente na vaga do idoso ou deficiente. O idoso, o deficiente tem os seus direitos, tem que ser respeitado, não é isso? Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, as multas pretendem educar motoristas e punir infratores que desrespeitam pessoas vulneráveis, como os idosos. E também evitar acidentes que no Brasil matam quase 50 mil pessoas por ano. É o correto, né? É o que tem que ser feito mesmo, é só assim para a sociedade aprender. Agora, é bom que essas multas sejam aplicadas em benefícios do trânsito, porque não é isso que a gente vê acontecer. Precisa multar, precisa educar, precisa. Agora, precisa reverter também tanto dinheiro que é arrecadado em melhorias do sistema viário, em sinalização, em melhorias também do próprio asfalto, das pistas. É isso que a gente quer ver também acontecer. Além de cobrar, oferecer também uma melhoria nas condições. Bom, a gente agora coloca um momento de interatividade para a sua participação no ar. O INSS fez uma revisão aí de valores dos benefícios e a partir de agora muitos aposentados vão ter que devolver um certo valor que foi concedido aí como crédito suplementar, auxílios suplementares auxiliados à aposentadoria. Perguntamos se você concorda com essa ação. Hashtag #LinkRecordNews para votar e colocar também o que você pensa pelas redes sociais ou ainda é possível participar pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já temos mensagens. Há também, só para relembrar você, a questão do pente fino que o próprio INSS quer fazer em relação a aposentadorias e auxílio doença. Aproveite para opinar também sobre isso. Vamos então conhecer as opiniões aqui. A gente começa com Vanderlise do Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte: Lidiane, eu concordo em partes, porque conheço muita gente que recebe benefícios e tem saúde para trabalhar. Ao mesmo tempo, vejo pessoas sem condições tendo que trabalhar. Há uma injustiça aí, segundo a Vanderlise. Obrigado por participar. Temos agora também a mensagem do Webson de São Mateus, no Espírito Santo. Será que vão revisar os benefícios dos senhores políticos? Pois teria que começar primeiro por eles, para servir de exemplo. É a observação que deixa o Webson aqui. Muito obrigada pela sua mensagem. Muito boa mensagem. Tem Edgar de São Paulo que diz assim: eu concordo com o pente fino. São com atitudes como essa que vamos passar a limpo esse tal de Brasil. Obrigado, Edgar. Tem o Pedro de Hortolândia que compartilha o seguinte: concordo plenamente com a revisão. Pensassem lá atrás quando quiseram levar vantagem indevidamente. Agora
que devolvam. O que acontece também é que muitos aposentados, como nós vimos aí mais cedo na reportagem, estão com uma idade avançada e agora recebem uma cobrança de 40 ou mais, 40 mil reais ou mais. E agora o que fazer? Então é uma situação difícil. Vamos saber agora o que pensa o Fagner de Nova Andradina, que diz o seguinte: eu não concordo com muitos desses cortes. Tirar dos menos favorecidos é fácil. Quero ver se vão cortar na própria pele deles. Obrigado, Fagner. O Luiz de São Paulo mandou o seguinte: acho um absurdo que muitos têm que pagar pelo erro de poucos. Questão polêmica que segue, então, contando com a sua participação. Colabore, vote, participe. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Enquanto você participa, a gente segue aqui com mais informações e agora sobre economia para você, economia financeira. Isso porque os juros do cartão de crédito estão no maior nível em 2 décadas. A taxa, para você ter uma ideia, chegou a 463% ao ano e 15,5% ao mês. Isso faz com que o número de endividados aumente no país. Segundo dados da SPC Brasil, mais de 59 milhões de pessoas físicas terminaram o primeiro semestre de 2016 inscritas em cadastros de devedores. Clébio, é uma situação muito delicada e nesse cenário um tipo de serviço tem crescido muito no Brasil. O cartão de crédito pré-pago. Ele permite que você tenha mais controle sobre os seus gastos e finanças. Para explicar como esse serviço funciona, a gente recebe aqui no estúdio o CEO da Acesso, Sérgio Kulikovski. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Link Record News. Obrigado pelo convite para poder falar sobre o pré-pagos. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é a diferença do cartão de crédito convencional que todos conhecem para o cartão pré-pago? A diferença básica é que o cartão de crédito ele tem um limite que é pré-dado pelo banco, pelo emissor. Já o cartão pré-pago, a própria pessoa faz o seu limite. O dinheiro que a pessoa botar dentro do cartão é o dinheiro que ela pode gastar. Com isso, a grande vantagem, ela nunca vai ficar negativa. Exato. Nunca vai ter surpresa, nunca vai ter uma tarifa extra. É sempre uma coisa muito transparente. Sérgio, a gente está muito acostumado a ver a utilização de cartões de crédito pré-pagos para viagens ao exterior. Tem aqueles que o próprio banco oferece ou que se compra de alguma agência que vende câmbio. No caso do pré-pago nacional, me parece que ainda é muito desconhecido do público, das pessoas que precisam se utilizar. Como é que você enxerga isso? Você acha que pode se tornar uma tendência que, inclusive, facilita o controle daquelas pessoas que geralmente entram no vermelho e, quando entram para pagar o rotativo, se embananam inteiras? Eu acho que o cartão pré-pago nacional é a mesma coisa que aquele cartão em moeda estrangeira. Né? O cartão que a gente emite e outras empresas emitem são também internacionais, então também podem ser usados em viagens. Perfeito. Mas chegando na tua pergunta, que é se isso vai se tornar uma tendência, já está se tornando uma tendência enorme, porque hoje a gente precisa comprar tudo pela internet. A gente compra já Netflix pela internet, Spotify, quer comprar joguinho, e isso, para quem não tem conta em banco ou não tem cartão de crédito, a única maneira é o cartão pré-pago. Nós vemos hoje as pessoas usando muito em atacadistas, supermercado, porque é a melhor maneira de você controlar e olhar o teu extrato no fim do mês e saber, daqueles R$800 que eu gastei, foram 200 para isso, 300 para isso e 50 para entretenimento. Dá um controle total e transparência nos teus gastos. Bacana. Quais são as exigências para que eu, Lidiane, tenha um cartão como esse? Eu preciso ter um limite de idade, idade mínima, eu preciso ter um nome limpo. Como é que funciona isso, Sérgio? A única exigência é que você exista. Que você tenha um CPF. Não, e é literalmente isso. Se a pessoa tem um nome sujo na praça, por qualquer razão, se ela tem algum problema de não ter um comprovante de residência, não tem problema, ela precisa existir. Então, o que é exigido hoje pela legislação do cartão pré-pago eu preciso ter teu nome, teu CPF, teu e-mail, teu celular, para ter maneira de me comunicar com você. Mas, como não existe nenhuma relação de crédito no pré-pago, eu não preciso que o teu nome esteja limpo na praça. Então, tem muita gente usando isso porque ela sabe que todo o dinheiro que ela vai receber vai para uma conta onde alguém vai puxar esse dinheiro porque ela está devedora. Não, ela bota no cartão pré-pago e sabe que aquele dinheiro está protegido. É exatamente a tua carteira de dinheiro que está no bolso transformada num plástico para comprar em qualquer lugar. Agora, Sérgio, aí tem uma questão interessante, porque muita gente recorre ao cartão de crédito justamente para poder parcelar compras. Eu consigo fazer parcelamento pelo cartão pré-pago? Até poderia fazer o parcelamento, mas não faz muito sentido, porque vamos dizer que você fez uma compra de R$300 em 3 de 100. O pré-pago vai bloquear os R$300 de uma vez. Então, não faz sentido para o usuário ser bloqueado tudo. Então, é melhor a gente, no nosso caso, e na maioria das empresas, só permite comprar à vista para que o consumidor não esteja
sendo enganado de que ele está parcelando, porque ele não está parcelando nada, porque ele já vai bloquear aquela quantia exatamente, que é o valor da compra. Então, por enquanto, olha só que bacana, não precisa ter nome limpo, você pode ter esse cartão pré-pago, não tem que ter idade, é só um CPF. Isso. E quais os custos, então, para você ter um cartão como esse e a manutenção também? Tem basicamente 4 custos, né? O primeiro custo é para você comprar o cartão. Então, comprou no varejo, no supermercado, uma banca você compra um cartão físico em algum lugar? Exatamente. Você chega no supermercado, tem lá na gôndola, a gente tem hoje 3 mil pontos de distribuição, outros players do mercado têm mais pontos. Você chega, pega o cartão no totem e passa como se fosse comprar chiclete, bala, arroz. Mas aí não tem o seu nome, então não vai sair com o meu nome? Vai ser o teu nome, mas ele está identificado no teu nome, porque logo depois que você comprou, você tem que ligar ou entrar pelo aplicativo, identificar cartão tal número pertence a tal pessoa. Exatamente, e daí associa. Segundo, então tem o custo da compra. Se você compra pela internet, esse custo não existe, porque você faz uma carga mínima de R$100, a gente não cobra nada pelo cartão. Segundo custo é um custo de mensalidade. Essa mensalidade é cobrada R$5 por mês, mas só se você tiver dinheiro no cartão. Então imagina, por exemplo, que no mês de outubro cobrei R$5. Mês de novembro sobrou R$3, só vou cobrar R$3. Não usou dezembro, janeiro, fevereiro, botou mais R$100. Eu só vou cobrar os R$5 do mês de fevereiro. Eu nunca cobro atraso e você nunca fica em dívida com o cartão pré-pago. Isso é uma coisa que é maravilhosa, porque permite que a pessoa fale, quando eu precisar, eu uso. Não estou precisando, não uso, deixo lá guardado na minha gaveta. Não vai ter nenhum custo adicional mesmo, né? Nenhuma surpresa. Perfeito. O outro custo que existe é o custo de carga. E a gente cobra um custo de carga porque é para recompensar o custo da cadeia de carga. Então, cada vez que você quiser colocar um dinheirinho ali, aonde você vai? Você paga R$2,50 cada vez e você pode ir em vários lugares. Pode ir em bancas de jornais, pode ir em lotéricas, pode ir em caixa de supermercado, Pão de Açúcar, pode pagar um boleto que você paga em qualquer lugar do mercado, pode fazer via depósito identificado, pode fazer via TED se você for bancarizado. Então tem hoje centenas de milhares de lugares onde você pode carregar. Em qualquer banco, você chega no ATM e faz um depósito identificado. Agora, Sérgio, você ia concluir, não? Não, tá bom. Quando você fala sobre esse tipo de cartão, imagina o seguinte, a pessoa logo se pergunta, onde eu vou poder usar? Quais são as bandeiras disponíveis? Todas aquelas mais aceitas em todo o mundo ou tem uma bandeira específica que vocês trabalham? Hoje em dia, esse cartão é emitido com todas as bandeiras. Todas as bandeiras. Tem empresas que emitem a bandeira Visa, Mastercard e até mesmo Elo. No nosso caso, o Acesso trabalha com a bandeira Mastercard. A realidade é que hoje a rede de aceitação nacional é muito grande para a Mastercard ou Visa e a Elo, todo lugar aceita. Para o lado internacional, você precisa ter uma dessas bandeiras mais internacionais, Mastercard ou Visa. E daí funciona em qualquer lugar do mundo. É impressionante. No Brasil funciona já em 4 milhões de estabelecimentos e se for pelo mundo, estamos falando de mais de 100 milhões de estabelecimentos, ou comprar na internet, ou comprar na Amazon, ou comprar qualquer coisa que eu compre pela internet eu consigo utilizar. Exatamente. Perfeito. O perfil, a quem realmente pode interessar um cartão como esse? Agora, como mãe, por exemplo, eu penso que daqui a um tempo eu posso comprar um cartão desse e dar para minha filha. Ela poderia usar sem problemas ou para uma outra pessoa? No meu caso, eu fiz exatamente isso que você acabou de mencionar. Eu peguei e dei 2 cartões. Um para o meu filho de 13 e um para minha filha de 11 anos. Eles vão viajar, eu boto lá R$200, eles sabem que eles podem gastar aquele dinheiro. Meu filho pega e me manda o WhatsApp. Pai, eu preciso comprar uma coisa, vai custar R$400. Na hora, eu entro no aplicativo, transfiro o dinheiro do meu cartão para o cartão dele, 10 segundos depois ele já está usando. E é uma coisa assim, super fácil e é muito simples e você controla todo o negócio. Como mãe, você quer dar dinheiro para os teus filhos para uma emergência, mas você também quer deixar dinheiro, talvez, com alguém em casa para fazer as compras da casa. Você talvez eu vejo muita gente, por exemplo, que tem motorista ou tem outros funcionários em casa e perde o controle. Eu dei R$100, cadê o troco? Não sei quanto gastou. Com o cartão você vê exatamente aonde foi gasto e não tem nenhuma dúvida se foi gasto de segunda a sexta, no horário de trabalho e tudo mais. Então, esse é um público que é o público, vamos dizer, bancarizado, que vai delegar despesas. Um outro público enorme é o público do desbancarizado, ou subbancarizado, que quer comprar pela internet. Esse público quer comprar pela internet, ou ele quer fazer uma viagem, quer fazer uma poupança para eventualmente comprar na internet. Então, esse é um outro público enorme também. Um terceiro público é o público salariado que não tem conta em banco. Hoje, 50% dos brasileiros não têm conta em banco, recebem salário em dinheiro. Em São Paulo, talvez a gente não perceba isso, mas vai para outras regiões do Brasil,
tem uma incidência muito maior de salário em dinheiro e pode passar a receber o salário com o cartão pré-pago numa boa, porque ele é um meio de pagamento absolutamente legal. E o último exemplo que a gente adora ver é o público corporativo. Hoje tem um monte de empresas que, quando o funcionário vai viajar ou vai fazer uma visita, ele está gastando o cartão de crédito dele, acabou a visita, ele fica 15 minutos fazendo o relatório de reembolso de despesa. Se ele tivesse um cartão pré-pago da empresa, o relatório de viagem está feito. Seria muito mais simples. Muito bom. Sérgio, obrigado pelas informações valiosas para a gente. Esperamos recebê-lo em breve com outras notícias boas para o nosso telespectador que é consumidor. Ok, muito obrigado. Obrigada. Bom, e no próximo bloco a gente vai falar de um alerta para quem usa caixas eletrônicos. O golpe da frente falsa tem feito cada vez mais vítimas. Os equipamentos pegam todos os dados dos clientes. Isso você vai ver em instantes, logo depois do intervalo. Não saia daí. (11h56) pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta para trazer mais informações sobre política para você. Porque o governo liberou mais de 700 milhões de reais para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O dinheiro vai ser usado para regularizar os contratos com universidades que não vinham recebendo a verba. Sob o comando do aliado do Planalto, Renan Calheiros, e forte articulação do ministro da Educação, que veio ao plenário da Câmara, foi finalmente aprovada a verba extra para a educação. Do total de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 702 milhões vão para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O recurso vai regularizar a situação de 1 milhão e 500 mil contratos antigos e de novos 75 mil. 400 milhões de reais vão bancar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, com provas previstas para os dias 5 e 6 de novembro. Aqueles que se submeteram e que entraram no site do MEC para pleitear recursos do FIES, eles não terão nenhum prejuízo. O governo também deslancha a operação para ampliar o apoio político à emenda constitucional que cria o teto de gastos para o Executivo Federal. Espera que a votação de segundo turno supere os 366 votos obtidos no primeiro turno. E a oposição mantém o bombardeio à emenda. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, anuncia que após o período de recesso branco, vai se dedicar à reforma política e incluiu na lista de mudanças o fim da reeleição. Esse sistema político, ele envelheceu, precisa ser substituído e eu entendo que a oportunidade é conjugar ao mesmo tempo reforma política, combate à corrupção e lei de abuso de autoridade. Agora, olha essa história absurda. A morte de gatos dentro de um condomínio no Rio de Janeiro virou caso de polícia. Funcionários teriam feito armadilhas para pegar os animais. Fátima é médica, mãe e apaixonada por animais. Dos 4 gatos que tem em casa, 2 ela pegou no condomínio de alto padrão, onde mora no Rio. Eu posso lhe dizer que praticamente 90% dos moradores odeiam os gatos e não gostam dos gatos aqui dentro. Os vídeos mostram arapucas montadas na área verde do condomínio. Nesta imagem, 4 filhotes aparecem mortos. Armadilhas pintadas de verde para serem camufladas com a vegetação, feitas de uma forma grosseira, de uma forma amadora, artesanal, com iscas lá dentro para capturar os gatos. O conselho do condomínio propôs em ata que quem adotasse um animal seria recompensado com R$100. Mas com a morte dos filhotes, o assunto virou caso de polícia. O síndico do condomínio prestou depoimento e disse que não sabia sobre a armadilha das caixas. Mas um funcionário contou que recebeu ordens do síndico para reduzir o número de animais no local. Os moradores do condomínio falaram que os primeiros gatos vieram de uma área de mata, em frente aos prédios. Os animais passaram por exames para saber a causa da morte. Os responsáveis podem responder por maus tratos com um agravante de morte. Crueldade. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local.
E a gente segue aqui com o link Record News e mais informações para você. Criminosos estão usando um novo golpe que põe em risco a conta corrente de quem usa caixas eletrônicos. Eles instalam uma frente falsa nos equipamentos e pegam todos os dados dos clientes. Neste vídeo, um policial alerta para um novo golpe impressionante. A gente vem aqui, ó, puxa, olha lá. Essa é a frente original do caixa do Banco do Brasil. Isso aqui é o que eles fazem para ludibriar o cidadão de bem. E aqui atrás todo o equipamento, ó, eles enviam via modem todas as informações dos clientes das agências aí que acabam sendo ludibriados. A pergunta é, como os criminosos conseguem fazer uma instalação dessa sem ninguém ver? Estas imagens mostram que o bandido chega com uma maleta e faz várias operações no equipamento. Um comparsa se aproxima e dá um sinal. Ele olha ao redor para verificar se não tem ninguém observando e rapidamente instala a frente falsa. O vice-presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança revela como os dados são obtidos. Depois que a frente é retirada, os integrantes da quadrilha limpam a tela e identificam a senha pelas marcas da impressão digital do cliente. É o aperfeiçoamento tecnológico do mundo do crime. Eu diria que a gente continua quase na brincadeira do gato e do rato. Então a criatividade do bandido é muito grande. E são várias as formas usadas para pegar as informações dos cartões. Este vídeo mostra um outro artifício. Se você reparar que está diferente da cor da máquina, pode puxar que isso aqui, ó, é para clonar cartão, tá? Este policial explica o que pode acontecer quando o cartão trava no equipamento e o cliente pede ajuda pelo número de telefone que consta no local. 0800 é um golpe. A pessoa vai te ligar, vai te pedir teus dados, conta bancária, teu CPF, tua senha, certo? Pra quê? Porque tem uma peça na frente do caixa eletrônico. Essa peça sai. O golpista... Aí quando a moça, você ligar pros 0800, a moça vai pedir para você sair da bandeira de agência bancária, dizendo que a ligação tá ruim e tem bloqueadores dentro do banco do celular. Que é uma mentira, né? Nem presídio funciona o bloqueador. A pessoa vai te sair. Nesse momento alguém vai vir aqui e vai tirar o seu cartão. Este outro internauta mostra que um pequeno dispositivo também pode registrar os dados do cartão. Se você tirar aqui, você vê que o dispositivo vai fazer a leitura do seu cartão aqui de todos os dados que você digitar. Então, ficar ligado aí. Alex não percebeu nada estranho quando fez um saque num caixa eletrônico de uma farmácia no Brás, área central de São Paulo. Mas 3 dias depois, quase todo o dinheiro da conta sumiu. O equipamento estava adulterado. Foram sacados R$ 1.200 da minha conta, sendo que o cartão estava comigo. Aí eu fiz um BO e tal, tudo mais. Depois de 30 dias, ressarciram o valor, né? Em um único caixa podem ser aplicados diversos golpes. Eles usam muito a questão do depósito, onde ele coloca algo que ele consegue pescar o envelope que você depositou, ou também uma forma bem simples, bem rude, é uma simples tarjeta que eles instalam na frente, empatando que o dinheiro saia. E a pessoa, ao tentar fazer o saque e não obter o dinheiro, ao ela sair da agência, eles simplesmente entram na agência, retira aquele bloqueio e pega o dinheiro, que é o objeto. A intenção deles, no fim, sempre é ter o dinheiro fácil. Se entre tantos caixas somente um estiver funcionando, cuidado, talvez não seja por acaso. O cliente pode estar sendo induzido a utilizar o equipamento que a quadrilha deseja. Identificar um caixa adulterado tem sido cada vez mais difícil, tamanha a sofisticação das quadrilhas. Não tem como a gente saber. Está dentro do mercado, mas mesmo assim não tem como a gente saber. A FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, também deu algumas orientações. Em caso de retenção no caixa automático, o cliente deve apertar as teclas anula ou cancela e comunicar imediatamente o banco por meio do telefone oficial de atendimento. A recomendação é desconfiar de etiquetas com o número coladas no equipamento. É mais seguro utilizar caixas em horários e locais de grande movimentação, como shoppings, lojas de conveniência e postos de gasolina.
Geralmente eu pego naqueles pontos de cartão entra, né? Pra ver se sai. Já vi, tem um vídeo, inclusive, rolando na internet, aí eu sempre puxo, mas não sai, aí eu insiro meu cartão, mas não tem confiança 100%, né? Ninguém sabe. Causa uma certa insegurança na gente, mas fazer o quê? Por isso, é fundamental estar sempre atento. Usar um local onde a gente conheça, onde a gente saiba da rotina do local. Depois, cobrir as nossas senhas, ter cuidado. E uma dica simples que muita gente negligencia, que é não aceitar realmente, né, ajuda de terceiros que não seja funcionário do banco. E a outra é habilitar, com certeza, a biometria, que é hoje um terceiro nível de segurança que é muito eficaz. Muito bem, com essas dicas para que você não seja enganado, a gente vai para o intervalo. E no próximo bloco você vai ver a sua opinião aqui no Link Record News. E ainda os destaques do noticiário internacional. Tem nova atração em zoológico na Coreia do Norte e um manifestante nas Filipinas que sobreviveu a um atropelamento chocante. Tudo isso para você em instantes aqui no Link Record News. Até já! Você está no Link Record News, meio-dia, 11 minutos, pelo horário brasileiro de verão. E nós vamos então ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, conversar com o nosso colega Pedro Leão e saber quais são os destaques de hoje do Record News Paulista, que começa, você sabe, coladinho com o Link Record News. Pedro, boa tarde para você. O que você tem para gente? Oi, Pedro. Boa tarde, Cléber. Boa tarde, Lidiane. Olha, no Record News Paulista de hoje nós vamos mostrar um viveiro que fica em Franca. O local foi construído há um ano para acolher e recuperar animais silvestres que sofreram acidentes ou maus tratos. E apesar do pouco tempo em atividade, o local já conseguiu salvar mais de 1.500 aves e o melhor, dezenas delas já foram devolvidas à natureza. Nós também vamos falar de um problema que vocês conhecem bem aí em São Paulo, que é o estresse, principalmente o estresse causado pelo trânsito. Todos os dias passamos por situações que podem gerar ansiedade e o problema é que quando essas reações ficam exageradas, podem trazer prejuízos psicológicos e também financeiros. Esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa depois do Link News. Pedro, obrigado pelas informações. Até logo mais. Bom trabalho para você. Até logo mais, Pedro. Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News, porque o INSS fez uma revisão nos valores pagos aí, como créditos suplementares, auxílios suplementares a muitos aposentados. Nessa revisão, foi verificado que houve, então, um pagamento superior ao que deveria ser feito. E agora, os aposentados devem devolver algumas quantias. Perguntamos para você no tema da enquete de hoje. Você concorda com essa revisão? Hashtag Link Record News para votar e compartilhar o que você pensa sobre o assunto. Ou ainda faça isso utilizando o nosso WhatsApp. DDD 11 95307 1851, como muitos já fazem. Vamos conhecer a sua opinião, então. Começamos aqui com o Carlos, que é de Palhoça, Santa Catarina, e que diz assim: eu concordo com a revisão das aposentadorias pelo INSS, visto que eu mesmo sei de pessoas que se aposentaram de forma fraudulenta, é como ele coloca. Obrigado, viu, Carlos? Bom, a gente tem agora participação também aqui pelas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha pelo Twitter. O que chegou agora pra gente é o seguinte, é a opinião aqui do Érico Vinícius. Sou sim a favor da revisão de aposentadorias do INSS, porque muitos estão fraudando o sistema. Tem que fiscalizar. Tá aí o recado dado, a opinião do Érico Vinícius. Obrigada pela participação, Érico. Muito bem, a gente volta aqui para o WhatsApp porque tem o Isaías de Diadema, que diz o seguinte: concordo com a decisão do INSS em rever os benefícios. Conheço muitas pessoas aptas ao trabalho e várias até fazem um bico. E na visão do Isaías, ainda assim recebem um benefício de forma incorreta. Obrigado, Isaías. Tem a participação agora do Eduardo, de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. Sou a favor, sim, somente assim quem precisa será o beneficiado, pois muitos estão recebendo indevidamente. Obrigada, Eduardo, pela sua mensagem, pela sua audiência. Agora a opinião de Lisiane, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Lisiane diz assim: sim, não só a Previdência, mas em todos os segmentos. Analisando os resultados obtidos, já teremos uma boa economia. E esses valores poderão ser investidos em prol de quem realmente necessita. Tomara que seja assim, Lisiane. Obrigado.
O Marciano de Ribeirão Pires, que sempre participa aqui com a gente, mandou a seguinte opinião. Sou a favor, sim, desde que essa revisão seja justa e que atinja todos, inclusive os políticos, que contribuem muito pouco à Previdência, porém usufruem da mesma com altos benefícios. Obrigada, Marciano, pela sua participação. Siga votando, compartilhando o que você pensa. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Muito bem, agora a gente traz mais informações para você. Vamos aproveitar então para falar sobre algumas questões aqui internacionais. Daqui a pouco a gente vai trazer para você esses destaques, inclusive. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha agora na Avenida Paulista, na situação do tempo, Lidiane, e saber sobre o calor em São Paulo. Você tem imagens da Paulista, lembrando que hoje é um dia extremamente quente. Já chegamos agora a 32 graus para você ter uma olhadinha. 32 graus, a previsão é que hoje a gente chegue a 36 e você percebe aí que em São Paulo seguimos com o tempo aberto. A previsão, no entanto, é de chuva para mais tarde. Como a Lidiane explicou para a gente, isso deve acontecer repetindo o que aconteceu nesta segunda-feira e também nesta terça-feira. Dias que nós tivemos altas temperaturas e depois a chuva acabou chegando com potencial para muitos transtornos, como foi. Exatamente. Tivemos ontem relatos, inclusive em alguns pontos da Zona Leste, de pedras de granizo. Granizo, teve a ocorrência registrada na capital paulista. Você que não saiu de casa, que pretende sair nas próximas horas, tenha cuidado não só para dirigir, já que as pistas podem ficar escorregadias também, e para onde você vai parar seu veículo, se é que realmente você vai sair de casa com o carro. Porque a gente sabe, pedras grandes de granizo acabam com toda a lataria, a parte de cima do carro, e aí é um prejuízo que poderia ser evitado se você ficasse aqui, ligadinho na programação do link Record News, da Record News, com a previsão do tempo completa para você. Muito bem, e após a previsão do tempo, pelo menos inicial na capital paulista, depois vem a completa para você, a gente também traz destaques internacionais, viu? O giro, quem traz para a gente é o nosso colega Nolan Robertos. Oi, Nolan. Olá, Clébio. Oi, Boa tarde, Lidiane. Tudo bem? Boa tarde a você aí de casa. Bom, a gente começa com uma cena chocante nas Filipinas durante um protesto em frente ao consulado americano em Manila. A gente vai ver a imagem aí, olha só, um caminhão da polícia, olha só, atropela os manifestantes. Olha como que a polícia filipina trata os cidadãos, olha só. A polícia alega que estava sob os ataques dos manifestantes. Houve protesto, então a polícia tentou dispersar os manifestantes e aí houve confusão. Só que o policial que estava dentro desse caminhão acabou atropelando muita gente, não houve mortes. A gente vê aí de novo essas imagens. O protesto é pela retirada das tropas americanas do sul da ilha de Mindanao. Todos aí sobreviveram. As tropas americanas estão nas Filipinas exatamente para treinar os policiais filipinos, as tropas filipinas também. E aí a gente não entende exatamente por que desse protesto, por que os manifestantes querem a retirada das tropas americanas das Filipinas. Olha de novo a imagem. E a gente percebe que até um manifestante chega a ser realmente atropelado, o carro passa ali por cima e por muita sorte, realmente, a pessoa não ficou ferida com mais gravidade. O pneu fica bem próximo, inclusive, da cabeça dessa manifestante e realmente deu muita sorte de não acontecer o pior. Chama a atenção também, Nolan, que não parece parece madeira que eles utilizam para bater nos manifestantes. Que tipo de treinamento é esse que eles estão recebendo da polícia americana? É muito estranho isso, né? Olha só que cena impressionante. Bom, ainda nas Filipinas, os filipinos se preparam agora para a chegada do tufão, é o tufão Aima. As autoridades colocaram o país em alerta máximo nesta quarta-feira. Os ventos devem chegar a 200 km por hora e, por conta disso, a população já se prepara. Eles pregam, a gente vê aí nas imagens, madeiras nas janelas e portas também, amarram as telhas. A gente vai ver daqui a pouquinho essa imagem também, olha aí, isso para que o vento não leve a telha embora. Eles tiram os barcos das águas também, para caso de o pior acontecer realmente, para que eles não percam esse material todo aí. Tudo para que as consequências sejam as menores possíveis desse tufão que deve chegar então nas Filipinas nos próximos dias. Por enquanto, esse tufão ainda está a 400 quilômetros das Filipinas. A gente lembra que em novembro de 2013, há quase 3 anos, o tufão Haiyan, um dos mais potentes da história, causou mais de 6 mil mortes e mais de 1.000 desaparecidos, além de 14 milhões de afetados na região central das Filipinas. A gente aproveita e fala também sobre as eleições americanas. Os candidatos Hillary Clinton e Donald Trump se enfrentam nesta quarta-feira no último debate antes da votação e o tom até agora continua polêmico, viu?
Com um sorriso provocador, o presidente Barack Obama mandou um recado a Donald Trump. Você vai começar a choramingar antes do jogo terminar? O candidato reclama de fraude. Diz que se perder, será roubado. Essa não é a força e a liderança que se espera de um presidente, disparou Obama. Em frente ao prédio onde o milionário mora em Nova York, este protesto exige que o Partido Republicano retire o apoio ao candidato acusado de abuso sexual. Depois das denúncias, Trump caiu nas pesquisas. Os resultados estaduais mostram que Hillary já tem os votos necessários para vencer no colégio eleitoral. A campanha do magnata tentou uma última cartada. Convenceu Melania Trump a defender o marido. Em entrevista à rede CNN, ela falou da gravação na qual Trump descreve como abusou das mulheres. Esse não é o homem que eu conheço, afirmou Melania. That's him. He's raw. Bom, e agora uma sonda espacial europeia deve pousar hoje em Marte para buscar indícios de vida no planeta vermelho. Foram 7 meses de viagem no espaço. No último domingo, o módulo italiano, batizado de Schiaparelli, se desprendeu da sonda e começou a descida para Marte. Esta é a primeira etapa da missão da Estação Espacial Europeia, que vai explorar e analisar os componentes gasosos do planeta vermelho. Daqui a 4 anos, um robô vai pousar e coletar amostras que podem dar pistas sobre a existência de vida em Marte. Há 3 anos, os europeus tentaram pela primeira vez um pouso no planeta vizinho, mas o equipamento não funcionou. Já a NASA divulgou novas imagens ultravioletas de Marte, feitas pela sonda Maven. A mancha branca no vídeo revela a formação de nuvens sobre os vulcões na superfície do planeta. E os astronautas chineses chegaram ao laboratório espacial. Eles vão passar 30 dias por lá fazendo experimentos. Bom, agora uma nova atração de um zoológico na Coreia do Norte tem deixado muita gente indignada. É o chimpanzé fumante. Dale, como é chamada, consome cerca de 1 maço por dia de cigarros. Olha aí a imagem. Ela mesma acende o cigarro. O zoológico defende que ela não inala a fumaça. Mesmo assim, o caso, claro, provocou a fúria de ativistas. A chimpanzé tem 19 anos e já fuma há alguns anos, de acordo aí com os funcionários desse zoológico. Olha aí, ela com o isqueiro na mão, depois ela acendendo uma bituca em outro cigarro. E aí ela é a atração do Parque Zoológico na Coreia do Norte. Lidiane e Kleber com essa imagem. Vício perigoso. Vício perigoso, né? Ah, mas é uma crueldade. É claro que o bichinho, o chimpanzé, tem uma capacidade de raciocínio muito grande. Isso já foi comprovado por estudos. E ele acaba imitando o que ele vê. Exato. Certamente imita ali a ação dos humanos que o acompanham, que o assistem ali naquele local, infelizmente. E a gente sabe que nicotina vicia. Então, ela começou problema, né? Com esse hábito, começou a fumar e não vai parar tão cedo, né? Difícil. Uma pena. Que pena. Gente, esses foram os destaques internacionais de hoje. Lidiane e Kleber, amanhã a gente conversa mais. Uma boa tarde para vocês. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã, Nolan. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver o que é destaque nas redes sociais. Continue com a gente, voltamos já já. Meio-dia e 28, estamos de volta ao vivo com Link Record News e mais informações para você. Agora falando de esporte, porque mais um time pede a anulação de um jogo do Campeonato Brasileiro. Depois do Fluminense, agora é a vez do Figueirense contestar a arbitragem. O Figueirense, que luta contra o rebaixamento, quer agora anular a vitória do Palmeiras no último domingo. O Figueirense contesta a marcação deste pênalti em Gabriel Jesus. O time também alega que o árbitro errou ao não marcar pênalti em Rafael Silva. O Palmeiras venceu o jogo por 2-1. Enquanto o Figueirense está na zona do rebaixamento, o Palmeiras, líder do Brasileirão, aumentou a vantagem contra o Flamengo, o segundo colocado. Agora são 7 pontos de diferença. Essa mudança é resultado da retirada de pontos do Flamengo na vitória contra o Fluminense, no último dia 13. O Fluminense pede a anulação do jogo, alegando falhas de arbitragem. O caso ainda está sendo analisado pela Justiça Desportiva. Bom, e agora a gente convida o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calixto, para participar aqui com a gente e mostrar que futebol e rede social tá bem unido, né, Calixto? Muito. É impressionante. Bom dia. Bom dia.
Boa tarde, Lidiane. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Muito boa tarde. A gente fala hoje de memes, imagens engraçadas, começando por esse assunto que você acabou de ver, futebol. Futebol é impressionante. Rola jogo, as redes sociais reagem em massa, né? E o Fluminense, particularmente, ele consegue trazer um tipo de piada, e eu trouxe algumas das melhores que eu encontrei para vocês verem hoje, que é muito engraçado porque é sempre relacionado ao tal do tapetão da justiça, né? O que aconteceu foi, o Flamengo perdeu os pontos dessa partida, eles vão ainda estudar se vai fazer o jogo de novo, se não vai, o que vai acontecer até o fim do campeonato, isso já foi prometido. Até falamos no Jornal da Record ontem aqui sobre. Mas... qual é a questão? O tapetão está lá e o Fluminense está lá. Os dois na mesma frase é motivo de piada. Vamos ver algumas das melhores imagens? Vamos lá. Essa é muito legal porque é o Aladim por causa do tapete. Aí tem o STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, fazendo um high five, né? Seria mais ou menos esse como daí é ótimo, né? Se o Kiko fosse o Fluminense, né? E o Seu Madruga é o Flamengo, né? E... tem mais alguns sempre nessa linha. Tem um que é a sala de troféus do Fluminense, que é um monte de tapete. Esse eu gosto bastante, que é o seguinte. Tem várias brincadeiras de aperto, dor no peito, dor no coração. Porque se seu time ganha do Fluminense, mas o STJD entra na história, dá aquele medinho, né? Tipo, você já sabe o que vem pela frente. Eu acho o seguinte, os internautas não perdoam, porque teve várias histórias, esse é muito bom, o patrocínio do STJD na camisa, né? Brincadeira, uma montagem. Mas é porque o Fluminense tem um histórico de brigas com rebaixamento, o STJD entrando no meio. Então, para internauta, olha esse aí, tapetão, um tapetão, aquele capacho de porta, né, do Fluminense. Porque os internautas não perdoam, cara. Fluminense e tapetão é algo que é piada instantânea, assim, sabe? Agora isso revela sempre a criatividade dos internautas. Olha essa aí, ó. Tem até o trocadilho de terceira, porque ele já caiu para a terceira divisão, né? Então, muito bom. Quando rola isso, o futebol já ajuda. Agora, Fluminense e tapetão, que está aqui a sala de troféus, que é muito legal. Se a briga ficasse só nas redes sociais, estava ótimo, né? Estava tudo resolvido. Se a violência maior fosse essa, então que permanecesse assim. Infelizmente não é bem assim. Mas as redes sociais, nesse ambiente um pouco mais amistoso, eles gostam muito de brincar um com o outro, igual a gente brinca com os nossos colegas de trabalho e tal. Então, é bem legal. O que mais você trouxe pra gente? E aí tem uma outra história, já que a gente está falando de imagem engraçada, eu queria aproveitar para mostrar para vocês. A gente teve essas do Fluminense e tem uma outra brincadeira que rolou ontem na web e eu vou mostrar para vocês esses memes, para vocês entenderem o que é meme, né? Porque é uma palavra que todo mundo fala, meme, meme, tem memes do jogo, mas o que é meme de verdade? Se as pessoas entendem ou não o que é meme. Essa brincadeira que eu trouxe para vocês, rolou ontem, é mais ou menos assim. As pessoas vão ali se transformando... em algum clichê da cidade ou do estado onde elas moram. Então, se a pessoa é, por exemplo, de Minas Gerais, a foto dela vai virando um pão de queijo. Uma coisa assim, bem engraçada. Bem característica, bem clichê, que não tem assim, que o estado não se resume àquilo, a cidade, mas que aquilo é um clichê para o resto do Brasil. A gente tem algumas bem legais para mostrar. Vamos colocar aí para vocês, por exemplo, esse aqui, olha. Sou da Bahia, então ele automaticamente vira o compadre Washington. Sabe, assim, um negócio bem clichê, bem rasteiro, que não diz o que é a cidade, mas que o resto do Brasil vai sacanear. Ele acaba remetendo, né? Exato. Então, você tem, por exemplo, esse aqui. Onde você é? Mato Grosso do Sul. Eu acho que tem alguém que não vai gostar disso lá em cima. Tem também um bem legal, esse aqui, esse é o que eu mais gosto, eu acho que foi o que fez mais sucesso, que a menina vira aquela indiazinha Tainá, lembra? Isso, porque ela é de Manaus, exatamente. A gente tem... Curitiba, Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele vira o Sérgio Moro. Tem muita coisa em Curitiba. E São Paulo, hein? Tem aí também? Então, o de São Paulo eu não trouxe porque tinha muitos e nenhum traduzia tão bem. Era isso que eu queria saber de vocês, porque eu sou aqui de São Paulo, eu queria saber, que eu falo sobre São Paulo? O que eu podia virar? Um cara virou um hambúrguer gourmet. Eu achei interessante. Acho que é uma pizza, né? Pizza é São Paulo, eu assim? Acho que pra mim, a melhor pizza que existe é de São Paulo. Pra mim, muito boa. falar São Paulo vem aquela história, terra da garoa. Mas aí também a gente está num descontrole climático absurdo. Não Comendo uma pizza no trânsito na chuva. Pode ser. Pode ser. Uma grande fila. É verdade. Ou aquele trabalhador que não para, né? Comendo uma pizza na chuva na Avenida Paulista. Pronto. Às 11 da noite trabalhando. Exatamente. Essa é São Paulo para vocês de todo o Brasil.
São Paulo, no clichê, seria mais ou menos isso. Só para explicar para vocês a diferença entre as duas. Por que uma é meme e a outra não? O do Fluminense não era, esse é. O meme, eu até trouxe aqui a explicação traduzida aqui, ó. É um termo, tem 40 anos esse termo, do Richard Dawkins, no best-seller dele, O Gene Egoísta. Ele é para memória o que o gen seria para genética, tipo a unidade pequenininha. Então, qual que é a maior característica? Ele se repete bastante. Se tem essa repetição do tipo sempre virando a foto, é meme. Se é só uma imagem engraçada, apesar do texto, não é meme. Olha, tá bom? Esclareceu nossas dúvidas agora, hein? Uma coisa pontual que não se repete, então uma imagem só engraçada. Se tem essa reprodução em larga escala, então... Com sempre a mesma ideia, assim. Essa mesma ideia, como se fosse um bordão, sabe? Aquele bordão que a gente sempre teve na TV. É quase isso, um bordão de ideias, de montagem de piada. Isso é o meme, tá? Muito bem, Calixto. Obrigado pelas informações. Amanhã a gente espera aqui com mais destaques das redes sociais. Com certeza teremos. Até amanhã, gente. Boa tarde. Até amanhã, Calixto. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir. Médicos entram na justiça contra a decisão que autoriza dentistas a aplicar botox para fins estéticos. Isso e mais em instantes para você. Até já. Meio-dia, 41 minutos pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta com polêmica, porque médicos entraram na justiça contra uma decisão que autoriza os dentistas a aplicar botox para fins estéticos. Eles alegam que o uso da substância requer um treinamento específico e que a aplicação pelos dentistas é considerada exercício ilegal da medicina. Além de um belo sorriso, agora é possível sair com um rosto mais bonito da cadeira do dentista. O Conselho Federal de Odontologia autorizou os cirurgiões dentistas a aplicar a toxina botulínica, o popular botox, também para fins estéticos. Antes, eles só podiam usar o produto para corrigir diferenças no sorriso ou entre os dois lados do rosto. Agora, o cirurgião dentista ele também está habilitado a usar para a área tanto de testa, rugas, para corrigir a questão estética e devolvendo um bem social para o paciente. Esta ex-modelo encontrou ainda jovem o antídoto ideal contra o envelhecimento, o botox. Foi o dentista que fez as aplicações mais recentes dela e que só renderam elogios. Eu achei super interessante, eu não estranhei nada, mesmo que é um procedimento que não é uma coisa tão assim, né? Como é que eu posso te explicar, tão assim invasiva? Eu gostei bastante. Jéssica considera as aplicações um sucesso, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma que o uso do botox por não médicos é um risco à saúde do paciente e que os casos de erro têm se multiplicado nas mãos de profissionais de outras áreas, como farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros. Numa sutil aplicação errônea, você pode dar efeitos colaterais muito graves, que necroses, deformidades, assimetrias na aplicação. As sociedades brasileiras de dermatologia e de cirurgia plástica, com o Conselho Federal de Medicina, já entraram na justiça para barrar o uso da substância por dentistas. Para essas instituições, é mais um caso de exercício ilegal da medicina. É inadmissível pessoas darem cursos de finais de semana, 2, 3 sábados, e se propor a conhecer os efeitos adversos das substâncias, as adversidades e, principalmente, se tiver complicação, ele vai ser capaz de tratar? Já os dentistas dizem que o procedimento é comum em outros países e não há o que temer. O cirurgião dentista ele tem uma formação muito grande na anatomia de cabeça e pescoço. A gente trabalha com agulha o tempo inteiro. Então, a anatomia da face, músculos, inervações, a gente lida com isso muito bem. Então fica a questão aí que está sendo debatida pelas autoridades e que o bom senso prevaleça e o consumidor, em hipótese alguma, seja lesado. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais com a hashtag Link Record News. Acesse ainda a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no Portal R7. A gente se encontra novamente às 15h na segunda edição do Link Record News. Até já. Record News, informação para você crescer.